Olá, aqui é a Aurelina do canal Minha Estante e eu, e hoje é dia de mais um devocional. Tô procurando fazer devocionais todos os dias, não vai ser iguais todos os dias por causa das demandas, né? Trabalho, casa, mas sempre um devocional. E às vezes um mais rápido, outro mais demorado, mas o importante é não deixar de fazer o devocional. Vamos comigo? O primeiro que eu vou pegar aqui é um devocional aqui do Café com Deus Pai, que é a porção diária. Vou ler agora, tá bom? Agora que eu já terminei o meu devocional do Café com Deus Pai, eu vou ler agora a Bíblia, né? Sempre é bom fazer anotações. Eu fiz uma anotação pequena ali no devocional e tem uma parte que você pode escrever o que você entendeu, o que você pode colocar, o que você quiser. E eu agora vou ler a Bíblia. Tem essa pentecostal, né? É a Bíblia pentecostal. E eu vou ler, estou no capítulo 22 de Josué e 42 de Isaías. Vem comigo. Estava lendo essa passagem aqui do capítulo 22 de Josué. E aqui é que acontece, né? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés já tinham pegado herança. Eles já estavam do outro lado do Jordão, já tinham conseguido herança. Mas para ajudar o pessoal, porque era uma promessa, né? Todos tinham que ajudar a conquistar a terra prometida. Então, como eles já tinham conseguido herança, eles não tinham o porquê de passar e ajudar. Mas mesmo assim eles ajudaram e terminaram, deixaram as mulheres e seus filhos na sua terra e ajudaram a passar, eles conseguirem a terra. Eles conseguiram a terra, aí Josué os abençoou e eles voltaram para a sua terra, da além do Jordão. Só que ali, quando eles chegaram lá, eles levantaram um altar. E no que eles levantaram o altar, Israel achou que eles estavam se profanando contra Deus, né? Estão se rebeliando contra Deus. Mas não, aí quando eles voltaram lá, eles teve uma explicação e falou, não, de boa, são na mesma vibe. Nós estamos do mesmo lado. Fizemos um altar para glorificar o nome do Senhor. E aí eles entenderam, né? Senão, se eles tivessem levantado um altar contra Deus, todo o povo ia se levantar contra eles, ia ter uma carnificina, né? Mas graças a Deus que não teve. Aí no versículo, último versículo aqui, ele diz assim: e os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Então eles fizeram um altar em agradecimento, mas como não tinha feito no mesmo lugar, eles acharam, não, está se levantando contra. Mas aí deu tudo certo, não é verdade? Agora eu vou ler Isaías 42. As minhas anotações, né? Fiz de Isaías 42. Aqui em Isaías 42 ele começa bem, né? Ele começa bem, ele diz que o Senhor chamou injustiça, te chamou injustiça, né? Ele diz que eu sou o Senhor no capítulo 8. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, a minha glória, pois a outro não darei. Então, no começo, ele diz que todos cantarão uma canção, né? Todos cantarão uma canção. Dei glórias ao Senhor e anunciou o seu louvor nas ilhas. Então, todos, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto nele há nele. Vós ilhas
Então o desejo de Deus aqui é que haja uma união, né, entre judeus e gentios, né? E aqui haja uma união. Mas ali você vai continuando lendo o capítulo e você vê que o povo não dá ouvidos, né? Não dá ouvidos a Deus. Então ele fala assim, ó, tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. É uma repreensão, né? Repreensão, né? E aí no final ele diz assim, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Ele expôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram. E os queimou, mas não puseram nisso o seu coração. Porque, tipo assim, a bênção, não posso dizer isso, mas a bênção e a maldição é uma escolha, né? Ah, fala que não, é sim. A Bíblia fala que Deus fala assim, escolha, pois, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Tá? Escolha, e dá escolha, o livre-arbítrio, né, para você escolher. E muitas vezes as pessoas escolhem a maldição e escolhem a morte, né, que há caminhos que parecem direitos para o homem, mas é caminhos de morte, né? E às vezes as pessoas falam, não vai por aí, e não dão ouvidos. Até é caso de mãe, né? Você falar para os filhos, não faça isso, não faça aquilo. E aí o filho vai ou desobedece e faz, né? É escolha, é escolha. Então, né, terminando esse capítulo 42 de Isaías, fiz as minhas anotações, faça as suas anotações também, o que você entendeu do capítulo, depois você pode voltar, você coloca um versículo-chave. Esse aqui eu não coloquei nenhum versículo-chave, mas coloquei um apanhado do que eu entendi. E é isso, vamos continuar. Agora eu vou ler mais um pouquinho da escola dominical. Aqui eu acho que eu vou ler só um pouquinho, acho que um um pouquinho do tópico 1 e o tópico 2, do tópico 1, porque são subtópicos. Do tópico 1, acho que eu vou ler 1 e o 2, dois subtópicos do tópico 1. Vamos lá? Aqui nós vamos parar aqui no tópico 2, eu li o tópico 1 inteiro, né, ia só ler o subtópico 1 e o 2, mas acabei lendo todos os 3 subtópicos e parei no subtópico 2 e vamos continuar amanhã, ok? Agora vamos ler alguns livros, né, vou ler 2, estou lendo 2, que vocês viram ontem, né, que um desses é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu leio um capítulo por vez quando dá, né? Não é sempre. Mas vamos lá. Eu acabo rindo, né? Porque ele, aqui nessa história, que pra quem não conhece, é o tio mal danado, que representa assim como se fosse o diabo, e ele tá mandando cartas para o seu sobrinho, né? Que seria um dos seus enviados, né? Dos seus diabinhos, né? Seus enviados. E ali ele instrui o Vermelindo para atrapalhar a vida do cristão. E aí o cristão, ele começou a namorar. E essa moça é muito crente, muito cristã, ela é muito fiel. E aí ele fica dando palavras para ela, para ele tentar impedir o avanço do cristão, que o cristão tá vendo que o cristão tá cada vez mais fiel e não pode. Tem aqui, ó, a passagem aqui, ó, eu vou ler para vocês. Ó. Dia após dia ele está ali presenciando uma vida cristã cotidiana de uma qualidade que ele nunca antes imaginou, que enxerga por meio de um óculos cor-de-rosa porque está apaixonado. Ele está falando do cristão, né? Que ele tá falando assim, olha, você tem que fazer alguma coisa, porque ele tá ali, porque ele tá apaixonado. Então faça alguma coisa. Aí no final do capítulo ele faz assim, porque tá em tempo de guerra, né?
quando C.S. Lewis escreveu e estava em tempo de guerra. E aí ele coloca aqui no final: por favor, não encha suas cartas com bobagens sobre a guerra europeia, cujas implicações finais serão, no final das contas, importantes. Mas isto é matéria para o alto comando. Se eu quiser saber em que estado de espírito morreram, basta me consultar os arquivos do lado de cá. Que eles morreriam algum dia, eu já sabia. Por favor, mantenha o foco no seu trabalho. Porque ele não aguenta, ele quer que haja um avanço, ele quer que haja uma queda, né? Gente, eu tô rindo aqui, mas o negócio é sério. Ele, né, nessa história aqui, ele quer que o Verme Lindo, né, que é um dos adeptos, que ele derrube o cristão, né? E isso é uma coisa séria, que é uma coisa que acontece, né? Não devemos lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E muitas vezes as pessoas são usadas para nos derrubar. Às vezes não é nem a pessoa, é o que está nela, né, que faz a gente perecer. Né? Mas aqui é uma história bem, bem gostosinha de ler e para você ver a realidade do que acontece. Né? Não ficar com raiva da pessoa, mas orar a Deus para que a pessoa seja liberta, né? Que a gente não deve. Nosso inimigo não é o outro. O nosso inimigo é o diabo, né? E seus adeptos. Mas assim, eu recomendo essa leitura, gente. Já li mais um capítulo, aqui tô na carta 25. E agora eu vou ler Tozer, né? Ai, eu amado Tozer. Tozer, eu vou ler mais um capítulo, tô terminando já. E vou ler agora o capítulo 34, alguns pensamentos sobre livros e leituras. Vem comigo. Parece que eu estou conversando com ele hoje, né? Ontem. Aqui ele tá falando, até vou colocar uma marcação aqui. Mas aqui ele tá falando, nessa parte aqui, ele tá falando sobre alguns pensamentos sobre livros e leituras, né? E aí ele diz assim que agora nós precisamos decidir o que não ler. Porque antigamente eram poucos livros, né? E agora nós precisamos decidir o que não ler. E aí ele fala aqui num trecho: o melhor livro não é aquele que só contém informação, mas o que estimula o leitor a obter mais informação. O melhor escritor é aquele que vai conosco pelo mundo das ideias, como um guia atencioso que caminha ao nosso lado no interior da floresta, chamando a nossa atenção para centenas de maravilhas naturais, as quais não tínhamos percebidos antes. E aí ele termina falando sobre devocional, que a gente está fazendo hoje, né? Ele coloca aqui, ó: não consigo evitar o sentimento de que os cristãos estavam em melhor situação quando não havia tantas escolhas literárias, né? Sobre a leitura. Hoje precisamos lançar mão de uma disciplina rígida em nossos hábitos de leitura. Todo cristão deveria dominar a Bíblia, ou pelo menos investir horas. É o que a gente está fazendo hoje, né? Dias e anos tentando. E como afirmou George Miller, sempre deveria ler a sua Bíblia com meditação. É o que eu falo para vocês, né? Fazer um devocional, escrever o que você entendeu. É uma meditação. Você está meditando no que você leu, o que você entendeu. Não ficar só assim, de passagem. E aí ele termina aqui, ó, que depois da Bíblia, o livro mais valioso para um cristão é um bom hinário, né? Que você cantar um louvor. E aí ele diz também que é para você ler bons livros. Aí, interessante, né? E é isso, gente. Olha, hoje mais um dia de devocional. Espero que vocês tenham gostado. E vamos continuando. Eu quero fazer um devocional por dia, né? Para mim, né? E se vocês quiserem me acompanhar, vem comigo, tá bom? Tchau!